Olá, eu sou João Rocha, atuo como psicanalista clínico e sejam bem-vindos a mais um programa A Psicologia do Espírito Imortal, aqui pelo canal do amigo Rossano Sobrinho. Não se esqueçam de se inscreverem no canal do amigo e de ativarem lá o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E inscrevam-se também no nosso canal, João Rocha, e também ativem os sininhos para receberem as notificações. O programa A Psicologia do Espírito Imortal é um programa que estabelece um diálogo entre ciência e religião, demonstrando que elas não se antagonizam. Pelo contrário, onde a ciência para na parte material, a religião avança na parte espiritual, mostrando, portanto, que há um pleno diálogo entre ambas. Estamos estudando o aparelho psíquico humano dentro da visão da psicanálise freudiana e no programa anterior nós estudamos sobre a libido. Hoje nós vamos iniciar um novo estudo, ainda dentro da visão da psicanálise freudiana, que pretende explicar os três grandes grupos de conflitos da psique humana. Tá? Então, a partir desses três grandes grupos de conflitos, nós vamos identificar os inúmeros outros conflitos que são derivados destes três grandes grupos de conflitos. Então, o primeiro grande grupo dos conflitos humanos são os conflitos entre o id e o ego, ou entre desejo e realidade, ou entre a emoção e a razão, quando o desejo, intentando realizar-se, encontrar a satisfação, né, acaba sendo censurado pelas regras da realidade. Portanto, nós temos duas energias se antagonizando, né? E o resultado desses conflitos, nós vamos ver, né, é o que vai resultar nos inúmeros tipos de neurose com as suas consequentes somatizações. O segundo grande grupo de conflitos é os conflitos entre o ego e a realidade. Vamos nos recordar que o ego é uma estrutura na nossa psique que existe para lidar com a realidade, né? E muitas vezes essa realidade pode se apresentar ao ego de maneira massacrante, violenta. Por exemplo, imaginemos um indivíduo que esteja vivendo constantemente numa zona de conflito. Por exemplo, numa faixa de Gaza, ou nos países bálticos, né, ou nos países da África. Né? Então, muitas vezes o ego sucumbe a essas pressões da realidade. E, por fim, o conflito do ego consigo mesmo, com ele mesmo. Quando, por algum motivo, o ego não está satisfeito em como as coisas se estabeleceram. Então, esses são os três grandes grupos de conflitos da psique humana, segundo a visão da psicanálise freudiana. Né? Então, muito bem. Vamos lá. Vamos primeiro aqui estudar os conflitos entre o id e o ego, ou entre o desejo e a realidade, ou entre a emoção e a razão. Né? Como explicávamos ainda há pouco, todo desejo tem uma quantidade de libido investida nele. Quanto maior o desejo e quanto menos ele se adequa às regras sociais, quanto mais esse desejo é proibido, né? Quanto mais, segundo as regras do superego, a impossibilidade da realização deste desejo, maior é a energia da censura para reprimir este desejo. Então,
o colapso entre essas duas forças se chocando na nossa psique, né, pode resultar na neurose de angústia ou a fobia, se a angústia for deslocada para algum objeto ou situação. Né? Então, vejam, a libido, né, o resultado desse choque entre o desejo, entre o id e o ego, né, pode existir um deslocamento para algum objeto, alguma pessoa, um chefe, um pai, uma mãe, um companheiro de trabalho, um superior no companheiro de trabalho, não é? O cônjuge. Então, isso pode gerar angústia. Quando nós pensamos na pessoa, pensamos na possibilidade do que pode acontecer, sentimos angústia. Mas essa energia, ela também pode ser convertida para o corpo, dando origem à neurose histérica. Então, ela não se aplica em nenhum objeto exterior, no próprio corpo. E aí, o que ela gera? Ela gera contraturas musculares, ela gera torcicolos, ela gera analgesias, né? Ela gera paralisias musculares, né? Ela gera tremores, né? Os nervos se agitam. Mas ela também pode ser deslocada para algum objeto. Algum objeto mesmo, um bem, um carro, um telefone, um relógio, um cordão, uma pulseira, uma roupa, um sapato, enfim, né? E aí vai dar origem à chamada neurose obsessiva, e pode ser uma pessoa também, né? É por isso que muitos fazem aquele famoso comportamento chamado stalker. Stalkear é ficar investigando a pessoa, perseguindo a pessoa sem fazer nenhum mal. Você segue ela obsessivamente nas redes sociais. Você não consegue ficar sem vigiar o Instagram dessa pessoa, o Facebook dessa pessoa. Toda hora você está ali investigando, vendo as fotos, né, as ações dela. É uma neurose obsessiva. Por fim, ela pode retornar ao corpo, dando origem à hipocondria e ao ego, dando origem às neuroses narcísicas. Né? A hipocondria normalmente vem associada, ela é, na verdade, um movimento de autopunição, porque há um desejo proibido, que não pode ser realizado. Não é? Ou então investe no próprio indivíduo, já que eu não tenho o objeto que eu desejo, não é? Eu então invisto em mim mesmo. E aí isso fica exacerbado. Eu cuido demais da minha aparência, eu me preocupo demais comprando roupas, acessórios, calçados, para eu me sentir, ou então eu invisto de uma maneira intensa em formação acadêmica, porque quero, através do título, alcançar, né, aquela posição de satisfação, de prazer que eu busco. Então, em linhas gerais, né, aí estão os resultados dos conflitos entre o id e o ego. Vamos lembrar de uma coisa extremamente importante. Extremamente importante. Angústia e ansiedade, né, são comportamentos emocionais que tendem a acelerar o funcionamento do nosso organismo como um todo. Então, vejam, a mente está acelerada, não é? A mente acelerada acelera o cérebro, e como o cérebro é a caixa de controle do corpo, uma vez que o cérebro está acelerado, ele vai acelerar todos os sistemas do corpo físico. Não é? Então, imaginemos aqui o seguinte. Você tem um cano de 1 polegada. E esse cano de 1 polegada tem uma resistência.
Resistência no sentido de que ele foi construído, pensado para uma determinada pressão do líquido que vai passar por dentro dele. Então, enquanto aquela pressão se mantiver daquele nível para baixo, o cano ele vai ter longevidade, ele vai durar muito tempo. Vai ter o desgaste natural, é óbvio, mas esse desgaste estará dentro de uma normalidade. No entanto, suponhamos que esta pressão aumente, e aumente consideravelmente, e aumente por uma larga faixa de tempo. Ora, o cano não foi pensado, construído, projetado para suportar esse aumento de pressão por uma larga faixa de tempo. O que vai acontecer? Ele tende a se romper. Vão primeiro acontecendo pequenas ranhuras, depois pequenas rachaduras, até que finalmente a água ali, né, o líquido que está passando por ali encontra, né, vence a resistência do cano e encontra lugar para sair. Esse é um paralelo com as veias do nosso corpo. Né? Então, vejam, esses estados por longo tempo vão gerar os AVCs, vão gerar os infartos, vão gerar as isquemias, né? Vão levar ao envelhecimento dos órgãos. Quantas vezes nós ouvimos pessoas contarem que foram fazer exames e ouviram dos médicos, olha, o seu pâncreas, você tem 40 anos, mas o seu pâncreas é de uma pessoa de 70 anos de idade. Porque ele está funcionando num ritmo acelerado, que não é aquele para o qual ele existe. Né? Então, é muito importante nós termos essa consciência. Os nossos estados emocionais impactam, afetam diretamente o funcionamento do nosso corpo. E por isso a necessidade de, em nos percebendo nesses estados por mais de 2 semanas, que nós procuremos ajuda, a fim de entender o que está acontecendo e, essencialmente, sairmos desses estados de aceleração da mente. Muito bem. O segundo grande grupo de conflitos é o conflito entre o ego e a realidade. Então, como falávamos, a realidade pode se tornar por demais massacrante, opressiva, humilhante, levando o ego a fazer fuga da realidade, ocasionando muitas vezes os estados esquizofrênicos. E claro, meus amigos e amigas, que o que nós estamos abordando aqui não são processos instantâneos, não são processos que acontecem da noite para o dia. É muito comum também que haja no histórico familiar, na genética familiar, a propensão à esquizofrenia. Ou seja, indivíduos que têm no seu grupo familiar membros que manifestaram esquizofrenia trazem isso na genética. Não é? Então, quando se apresentar uma situação desta natureza, né, então ele tenta resistir, a pressão aumenta. Em algum momento, ele faz fuga dessa realidade e desenvolve os estados esquizofrênicos que, graças a Deus, nos nossos dias existem medicações que conseguem controlar esses estados esquizofrênicos e muitos indivíduos que desenvolvem esses estados conseguem ter vida normal. Absolutamente normal. Precisam estar medicados. Se não estiverem medicados, tendem a retornar aos estados esquizofrênicos. Então, é preciso acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico com medicação. Certo? E, finalmente, o último grupo de conflito, né? Vocês até desculpem o erro aí, está ali segundo, mas é terceiro, né? O terceiro grupo de conflito é o ego com ele mesmo. Então, vejam, egos que na sua formação, primeira infância, segunda infância, sofreram muita pressão.
muita violência, muita cobrança, que desenvolveram uma estrutura rígida de comportamento, muitas vezes levando, né, à perfectibilidade, a esta falsa ilusão de que se ele for perfeito, ele vai ser amado. Se ele não errar, ele vai ser amado. Ou se ele não errar, ele não vai ser punido. Né? E aí, vejam, quando eles não conseguem atender a estas demandas autoestabelecidas, internas, se eu for perfeito, eu vou ser aceito. Se eu for perfeito, eu vou ser amado. Se eu for perfeito, eu não vou ser punido. Quando eles não conseguem, quando essa pressão é tão grande, e eles não conseguem atender a essas demandas, muitas pessoas fazem o transtorno de humor da depressão, que, chegado a níveis mais profundos, podem levar o indivíduo ao suicídio. Então, vejam, e a partir daqui, nós vamos entrar numa parte importante do programa. Né? Importante em que sentido? No sentido em que nós vamos trazer recursos da psiquiatria para nós entendermos os transtornos psíquicos. E junto com esses recursos da psiquiatria, nós vamos aliar as informações de natureza espiritual, para que então a nossa compreensão se faça mais ampla, especificamente no sentido de compreender que transtorno psíquico não é frescura, muito menos fraqueza. Os indivíduos trazem isto no seu DNA. Pode existir ali uma carga hereditária. Então, eles trazem. Né? Ninguém em sã consciência quer fazer um transtorno de depressão. Ninguém em sã consciência quer desenvolver uma síndrome do pânico, porque se vai ficar escravo disso para o resto da vida. Ninguém em sã consciência quer ser borderline ou quer desenvolver um burnout. Ninguém. Então, para que a nossa visão sobre os transtornos psíquicos se torne uma visão mais justa, mais acolhedora, mais compreensiva. Não olhar para o indivíduo e achar que ele é um fraco, ou que ele está chamando atenção, ou que ele está fazendo aquilo por frescura, por autopiedade, ou porque ele quer... Né? Sim, existem indivíduos que desenvolvem o que se chama de ganho secundário da doença. Quando eles percebem que no estado doentio, eles obtêm vantagens nos relacionamentos que eles julgam não obter fora do estado doentio. Mas isso também não é a maioria. Então, chegamos num ponto importante. A partir do próximo programa, nós vamos usar um compêndio de psiquiatria, de onde nós vamos retirar informações para compreendermos melhor tudo isso que nós estamos falando a nível de psique no cérebro, para que a nossa compreensão, então, se amplie e nós possamos entender melhor quando estivermos na presença de alguém com um transtorno psíquico. Forte abraço e até lá!